O título deste capítulo é Reencarnação. Nele abordaremos a pluralidade das existências, a justiça divina, os antecedentes, reencarnação no Evangelho. A reencarnação é, sem dúvida, um dos assuntos mais interessantes que a doutrina espírita estuda. Estudemos, então, as noções que os próprios espíritos nos revelam sobre a pluralidade das existências. Reencarnação quer dizer ressurreição na carne, ou seja, o renascimento do espírito no plano físico. Allan Kardec, na questão 166 de O Livro dos Espíritos, pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Allan Kardec volta a perguntar: a alma passa então por muitas existências corpóreas? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Kardec então comenta: todos os espíritos, criados simples e ignorantes, tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso, e quando limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade da vida corporal. O número das encarnações para todos os espíritos é ilimitado, tantas vezes quantas sejam necessárias, sendo menor naquele que progride mais depressa. Neste quadro podemos ver as três principais finalidades da reencarnação. A primeira é a reparação. Se praticarmos o mal, teremos de arcar com as consequências. Por isso a reencarnação funciona como resgate e corretivo para o espírito culpado. A segunda é a aprendizagem. Com as numerosas experiências que a vida nos proporciona na Terra, educaremos os nossos sentimentos e o nosso coração para cumprirmos o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A aprendizagem na Terra nos dá também a oportunidade de instruir nosso espírito, enriquecendo-o de sabedoria. E a terceira é a elevação. À medida que vamos educando nosso amor e adquirindo sabedoria, simultaneamente nos capacitamos para habitar planos superiores. Em síntese, podemos afirmar que o objetivo da reencarnação é a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade. Estudemos agora um pouco sobre a justiça divina. A reencarnação fundamenta-se na justiça de Deus e na revelação espiritual, pois o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. De fato, a doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças. Com esta explicação, percebemos que somos os autores do nosso próprio destino. Nós respondemos pelos nossos próprios atos. Descobrimos então que as aparentes injustiças que surgem em nossas vidas têm uma causa em nós mesmos e servem para nos reajustar perante a lei. As reencarnações não acontecem somente na Terra. Os espíritos dizem que vivemo-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da percepção. E, ao final, o que fica sendo o espírito depois de sua última encarnação? Um espírito bem-aventurado, puro espírito. Assim concluímos que nosso destino é chegar à felicidade dos espíritos puros, e que isto dependerá do esforço em trabalharmos no bem constantemente, de modo a atingirmos este nível de luz. Portanto, somos anjos em potencial. Estudemos os antecedentes da reencarnação na história. Desde tempos imemoriais,
A imortalidade da alma e a reencarnação inspiram as mais extraordinárias filosofias, constituindo o conhecimento dos santuários e dos antigos centros iniciáticos. Podemos ver nas ilustrações a frase inscrita no dômen de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, esta é a lei. Lembremos também que os druidas, que eram sacerdotes celtas, exerciam as maiores funções legais e educativas, defendiam a imortalidade e a reencarnação. Na Grécia, a reencarnação estava presente na filosofia de Sócrates, Platão e Pitágoras. Recordemos ainda que os egípcios eram um dos povos mais reencarnacionistas da antiguidade. Concluiremos que muitos dos estudiosos das ciências psíquicas afirmam a existência da reencarnação como veículo da imortalidade. Teosofistas, martinistas, rosacruzes, esoteristas, templários, ocultistas em geral, abraçam os postulados que Allan Kardec, o missionário leonês, esclareceu e divulgou, colocando para o homem a sua responsabilidade na construção de sua própria felicidade. Mas por que no Ocidente a ideia da reencarnação não prevaleceu, se muitos povos a admitiam? Analisemos esta questão com um pouco mais de detalhes. Orígenes, considerado o pai da ciência da Igreja e o maior mestre da Igreja depois dos apóstolos, nos seus ensinamentos manifestava: existe a pré-existência das almas. A alma é imaterial e, portanto, não há nem princípio nem fim na sua existência. As predições dos evangelhos não foram feitas com a intenção de uma interpretação literal. Existe um progresso constante rumo à evolução, sendo nos primeiros como copos de barro, logo de vidro, logo de prata, finalmente como cálice de ouro. Todos os espíritos foram criados sem culpa e todos têm que retornar ao fim, sua perfeição original. A educação das almas continua em mundos sucessivos. Há inumeráveis mundos que se seguem uns aos outros durante eternas eras. Não será isto mais conforme a razão? Que cada alma, por certas razões misteriosas, seja introduzida num corpo conforme seus méritos e ações anteriores? As ideias de Orígenes eram da Igreja cristã primitiva do século III, pregando a reencarnação, a imortalidade da alma, o progresso constante em essência, conceitos iguais aos fundamentos espíritas de hoje em dia. Mas o que aconteceu? É necessário estudarmos o Segundo Concílio de Constantinopla, de 553 d.C. Até a metade do século VI, a reencarnação fazia parte do cristianismo. Depois do Segundo Concílio de Constantinopla, atual Istambul, Turquia, por experiências do Império Bizantino, foi abolida, sendo substituída pela ressurreição. Por petição de Teodora, esposa do imperador Justiniano, partidária da escravidão e das ideias preconcebidas, temerosa de retornar ao mundo na pele de escrava negra, desencadeou uma forte pressão sobre o Papa da época, Virgílio, para quem os desejos de Teodora eram lei. Assim, o concílio decidiu eliminar todo o pensamento de Orígenes de Alexandria, conforme se lê em latim. Se alguém diz ou pensa que as almas dos homens pré-existem e que têm sido anteriormente espíritos e virtudes e que foram enviadas em corpos como castigo, que sejam declarados anátemas. Então, a partir do ano de 553, boa parte dos cristãos que eram reencarnacionistas passariam a deixar de ser. Na Índia, encontramos a reencarnação ou transmigração das almas explícita no livro Bhagavad Gita, nos diálogos e lições do mestre espiritual Krishna ao seu discípulo Arjuna. Leonardo da Vinci, o famoso renascentista italiano, afirmava: leia-me, ó leitor, se em mim encontras deleite, porque raras vezes retornarei de novo a este mundo. O caminho da vida budista oferece preceitos para o bem-estar ético e espiritual de cada indivíduo e os exorta a ter compaixão por qualquer que seja a forma de vida. Como reencarnacionistas,
Os budistas devem aceitar a responsabilidade em que exercem sua liberdade, já que as consequências da ação podem ser vistas em vidas posteriores. No Evangelho, a reencarnação formava parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Jesus foi o ser que ensinou a reencarnação com maior contundência de todos os tempos. Todo o Evangelho predica a ressurreição, tanto da carne como a do espírito. A ressurreição na carne deve-se entender como reencarnação. Lembremos o diálogo com Nicodemos. Em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Quando fala de renascer da água e do Espírito, Jesus refere-se à reencarnação. Se um homem não renasce da água, é evidente que não teria um corpo físico, já que o corpo humano é aproximadamente 70% água. Esta interpretação está adicionalmente justificada com estas palavras: o que é nascido da carne, carne é; o que é nascido do Espírito, Espírito é. Jesus aqui faz uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne, carne é. Indica claramente que o corpo somente procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. Allan Kardec explica que na antiguidade havia a crença de que a água era o elemento gerador absoluto. A água era o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Não quer dizer, portanto, que se referia à água do batismo. Há outra passagem no Evangelho referente à reencarnação. Lembremos do episódio em que Jesus assevera que João Batista, no desenho aqui da esquerda, é a reencarnação de Elias, que está no desenho da direita. Seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Isso está em São Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, e em São Marcos, no capítulo 9, versículos 11 a 13. Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auristes as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e, sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação e a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que te afiguravam invencíveis pelo teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota.
ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já vencestes e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem se desesperar. Do que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás ou querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar tua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste vem do contra-ataque do mal. A dor de uma perda, se a dor da traição, se é uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerras, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerras, nunca pare de adorar. Libera palavras, profetiza sem parar. No escape um descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, no escape um descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Do que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás ou querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar tua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste vem do contra-ataque do mal. A dor de uma perda, se é a dor da traição, se é uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerras, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerras, nunca pare de adorar. Libera palavras, profetiza sem parar. No escape um descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, no escape um descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, amém, glória a Deus.